Olá, tudo bem? Eu vou ler hoje o capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Pergunta 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Resposta. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, os homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Uma outra pergunta. Como se pode definir a justiça? A resposta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Eu trouxe esse tema para conversar hoje porque cada vez é mais importante que nós pensemos a respeito da justiça, do sentimento de justiça, que é um sentimento inato, que está dentro de nós, e de como nós podemos fazer com que esse sentimento de justiça, essa sede por justiça, possa se concretizar na sociedade. É muito importante porque nós estamos vivendo momentos de muita injustiça. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de muita violência, de muita arbitrariedade, de muita caça de direitos, de muita injustiça, enfim. E quando isso acontece, nós precisamos reavivar em nós esse nosso sentimento inato, né? Esse sentimento que todos nós já nascemos, que é o sentimento de não se comprazer, não se satisfazer com a injustiça a um outro, a um irmão, a uma irmã, a uma outra pessoa. E, na verdade, a injustiça que nós estamos presenciando, as injustiças que estamos presenciando, elas são bastante amplas. Elas não estão apenas direcionadas aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Essa injustiça, ela paira no meio ambiente, ela paira nos rios, ela paira em todo o planeta Terra. O planeta Terra sofre de injustiça. Uma injustiça cruel, uma injustiça ceivada de ambição, de ganância. E quando a gente lembra de que para a gente conseguir que a justiça se faça, e para a gente conseguir definir justiça, basta que a gente entenda que nós precisamos desejar ao outro o que desejamos a nós mesmos, fica tão simples. E por ser tão simples, fica muito complexo. Eu acho que as coisas muito simples são difíceis de entender para certas pessoas, né? A injustiça, ela agride a humanidade, a nossa humanidade. A injustiça, ela ou deveria agredir. Ela viola uma das leis naturais mais importantes, aquilo que nós trazemos dentro de nós com uma força incrível, né? Que nós já nascemos buscando isso e desejando isso. Porque, na verdade, quando a gente se choca com a injustiça do outro, é quase que um instinto de proteção. Eu acho que inconscientemente nós percebemos que aquele outro, de alguma forma, pode ser nós em algum momento. Então, por defesa mesmo, nós nos ressentimos e nos sentimos agredidos e nos sentimos violentados quando estamos diante de uma injustiça. Aqueles que já não sentem mais isso estão adoecidos. Aqueles que já não se sentem mais chocados com a injustiça que acontece com o outro,
estão com problemas, estão com problema moral, estão com um problema espiritual mesmo. Estão com a sensibilidade anestesiada. E a sensibilidade anestesiada, ela sempre é um problema. Ela nos animaliza no pior sentido. Ela nos torna selvagens no pior sentido, né? Porque nós não podemos perder a nossa empatia sob pena de nos tornarmos seres completamente desprezíveis, antissociais, psicóticos mesmo, né? Com a espiritualidade completamente descartável. E o que nos diferencia nesse mundo já tão selvagem é a nossa espiritualidade, é a nossa capacidade de afeto, a nossa capacidade de solidariedade, a nossa capacidade de nos comover com a dor alheia e de nos chocar com a injustiça que atinge o outro. Se nós não quisermos que a nossa sociedade se animalize de tal forma, se barbarize de tal forma, nós precisamos resgatar em nós esse sentimento inato, esse sentimento que vem da lei da natureza, esse sentimento que vem de Deus, esse sentimento que vem da espiritualidade, que é esse sentimento de justiça com o qual todos nós nascemos. Se o perdemos, foi pelo trajeto da nossa vida, foi pelas agruras da nossa vida, foi por nos ter deixado envolver pela ganância, pela ambição, pelo ódio, pela vingança, por sentimentos que nos desespiritualizam, por sentimentos que nos tornam seres humanos ruins, seres humanos não desejáveis, né, numa sociedade. E a gente está numa sociedade repleta de pessoas assim. Nós precisamos retomar alguma coisa de muito importante que foi perdida no meio do caminho. E essa coisa talvez seja a nossa própria espiritualidade. A nossa própria espiritualidade ficou em algum momento, né, nessa luta insana por consumo, por competição, por não sei o que, porque a única coisa certa que temos na vida é o nosso desencarne. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar isso para voltarmos a ter de novo a justiça como um bem maior, como um bem inato, como algo que nos diferencie, né? Algo que nos humaniza. Então, o dia de hoje eu acho que fica dedicado a isso. Busquem o senso de justiça que está dentro de vocês, está dentro de cada um de nós. Busquemos isso, busquemos e tentemos alimentá-lo, porque ele está morrendo à míngua. E quando o nosso senso de justiça morre à míngua, todos nós padecemos, porque nossa sociedade se transforma em algo degradante. É isso. Até a próxima, se Deus quiser.